Vamos agora para o dia 31 de março, a gente finalizar o mês e entrarmos para o mês de abril. 31 de março, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. No capítulo 6 diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Aminadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Quando orarmos, vamos sempre orar dizendo e afirmando que o nosso Deus, ele habita acima dos querubins. Como diz assim, aqui no versículo, né? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Por que Deus é o Senhor, Deus de todos os exércitos? Porque Ele é Deus dos exércitos da terra, Ele é Deus dos exércitos nas hortes, ou seja, nas regiões celestiais. Ele é o general de todo esse exército. Se Deus ele assenta entre os querubins, ou seja, ele está acima dos querubins, nenhum de seus problemas está acima de Deus. Todo e qualquer problema Deus pode resolver. Apenas tem que ter fé para você alcançar a mão de Deus para abençoar a sua vida. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Aminadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Aminadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Aminadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faio, com harpas, com saltérios e com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Naom, estendeu Uzá a arca de Deus e segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, o puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa.
E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios, ou seja, qualquer dos vagabundos. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai, diz ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel no Egito até o dia de hoje. Me andei em tendas em tabernáculo, em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome do grande que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa, que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber o teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer seu nome, e fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo. E tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, e confirmastes ao teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste do seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová,
esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa. Confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificaste casa. Portanto, o teu servo achou no teu coração a fazer-te esta oração agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. E tens falado ao teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo, né? Dia 31, 6, 7. Agora vamos para o capítulo 8. Esse dia 31. Diz assim: as vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e sujeitou. E Davi tomou a Meteg, a Amá, das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. Os mediu com 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas, o servo de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já arretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com o servo de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betai e de Berotai, cidade de Hadadezer. Ouvindo então Toi de Amate que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver feito, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Ou seja, presta atenção aqui nesta palavra. O rei de Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Ou seja, os vasos de prata, os vasos de bronze e os de ouro que o rei Toi trouxe da terra dos filisteus para Davi, Davi fez o que? Consagrou. Tudo que você comprar, o que de quem você receber de presente, consagre ao Senhor, para que não venha com esses objetos, maldições, para dentro da sua casa, tá? Tudo consagre ao Senhor. E havendo consagrado de todas as nações que sujeitaram, da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e de Ameleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou um nome voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre... O Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruía, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Emelec, filho de Abiatar,
eram sacerdotes, e Seraía, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes, né? Os filhos de Davi eram príncipes. Então a gente finaliza aqui neste dia 31 de março, os capítulos 6, 7 e 8. E vamos prosseguir no dia 1º de abril já, os capítulos 9, 10 e 11. Até a próxima leitura.